Mas o Senhor tem uma palavra para que a gente possa estar recebendo. Uma palavra porque nós vamos estar falando da Páscoa, né? Da comemoração do dia de hoje. E a palavra da Páscoa, nós temos a primeira Páscoa que foi lá em Êxodo 12, de 1 a 14, que eu vou estar lendo com vocês. Oh Deus, o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família, um para a sua casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Essa passagem em Êxodo simboliza claramente a Páscoa. Hoje, normalmente nós, no Brasil, né? Não só no Brasil, mas a Páscoa traz consigo a sua representação associada ao quê? A um coelho, não é? É um costume original da Alemanha no século XVI, porque é um animal que se reproduz rapidamente, simbolizando assim a fertilidade, vida nova. Em outros países usam um ovo de galinha, e tempo depois associou-se o ovo de chocolate a esse ovo da galinha. Sociedade às vezes traz determinados costumes que vai distorcendo aquilo que é uma verdade. Esse costume faz com que as pessoas se esqueçam ou mesmo entendam o verdadeiro significado da Páscoa. Além de tudo, se resumir em comércio para vender bastante coisa. A Páscoa é um símbolo de libertação. Nós temos testemunhos aqui, e eu sei que muita gente aqui foi liberta. Nós tivemos momentos muito
muito marcantes, e que não tiveram nada a ver conosco, como pessoas, como pastores, não teve nada a ver conosco, teve a ver com a presença do Espírito Santo, teve a ver com a vida de Jesus Cristo, que se entregou por nós, e vem dia a dia, agindo na vida de todos aqueles que nele creem, aqueles que dedicam um tempo para falar, eu quero isso para mim. O texto apresentado em Êxodo, nos traz uma revelação de Deus, importante para a nossa lembrança. Deus, após muitas pragas, sendo usadas para revelar o seu poder aos egípcios, agora determina uma última ação, para que o povo fosse livre. O povo era escravo naquele lugar, e o Senhor foi lançando situações para que eles pudessem ser libertos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que ele fosse resistindo. Você já chegou a pensar como é que Deus faz para endurecer o coração de alguém? Você acha que Deus joga uma praga sará maligna no cara, e aí teu coração fica endurecido? Como é que Deus faz para endurecer o coração de alguém? Você já pensou nisso? Não tem muita dificuldade, eu acho, porque isso é uma revelação que eu fui buscar nas conversas com o Espírito Santo de Deus. E Deus endurece o coração das pessoas a hora que Ele tira a mão, a hora que Ele nos deixa só. Porque nós, por nós mesmos, não geramos bondade. Nós, por nós mesmos, nós ficamos racionais, voltados para as coisas do mundo, e o nosso coração vai se endurecendo. Toda a bondade que existe no mundo é emprestada por Deus. Ele empresta, porque Deus é bom. Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. Tudo que nós recebemos é através dele. Mas após muitas pragas que Deus lançou e foi indo, caminhando, o que aconteceu é que teve num momento que foi a última praga, que Ele lançou sobre aquela região que estava escravizando ao povo que seria liberto. E Deus, em sua sabedoria, traçou a libertação do povo, porque os amava e queria ser obedecido por eles, não mais agora como escravos, mas em liberdade. A gente pode adorar preso, mas o Senhor tinha um desejo de atender ao coração daqueles que estavam sendo escravos daquele povo que vinha oprimindo a eles, escravo de pessoas que oprimiam a eles, escravo de pessoas que têm a mente voltada para coisas que são escravizantes. Amei você ter vindo aqui falar. Amei. Porque tudo se transforma. Amei a simplicidade do que você falou. Eu nem pedi a coisa para Deus porque eu sou orgulhoso. Acabou teu orgulho, querido. Foi lançado por terra. Porque quando a gente envergonha Satanás, ele não tem outro lugar para correr que não seja debaixo dos nossos pés. Outras famílias serão libertas, porque vocês estão aqui. É assim. O Senhor está olhando. Eu estava falando com o Antônio,
Nós podemos fazer esse culto como sendo, nossa, que bacana, tem umas bolas de bexiga que eu achei muito legal aqui, ela tem uma branca e outra dentro. Eu falei, nossa, meu, ó. Eu fiquei pensando, como que ela encheu essa e aquela? Qual é o pensamento? Você também pensou isso aí? Olha, deixa eu tirar uma agora. Você também pensou? Aí. Mas é assim, queridos. A gente pode fazer só uma festa, a gente pode tocar e fazer um louvor bem bacana, mas tudo isso sem a presença do Espírito Santo de Deus, do que vai nos valer? Nada. Naquela época que Deus estava providenciando a libertação do seu povo, o momento da celebração da Páscoa pelos judeus, foi a preparação para deixarem uma vida escravizada, em direção a um futuro da vida liberta. Eu sei que tem gente aqui, que está prontinha para entregar a vida para Deus, e se libertar do inferno que vive. E esse é o teu dia, de você poder falar, eu quero isso para a minha vida. Eu não entendi direito ainda o que é, mas eu quero. Porque vocês viram que o pessoal declara, eu fico mais novo a cada dia, quando vai para o encontro, é demais. O outro falou que ia ganhar dinheiro mais, estava dizendo, nossa, meu, aí. Da mesma forma, Deus nos quer livres, não mais escravos. Deus não quer nos ver escravizados. Quem quer ver um filho preso, aprisionado? Ninguém quer isso. Em Romanos 6,6 nos diz, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. É isso que está falando. O nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Não mais. O Cordeiro perfeito, nós falamos no versículo 5, o Cordeiro perfeito foi imolado. Imolado é cortado. Separar um cordeiro sem defeito. Aquela foi a primeira Páscoa. Era um costume que foi feito para libertar, um costume que ainda ia ser uma tradição. É algo que estava sendo desenhado para trazer uma libertação. Então vá, pega um cordeiro, faça assim. Deus ensinando. Quando você faz analogia para o Novo Testamento, você vai verificar que Jesus foi o Cordeiro de Deus. Um cordeiro é o filhote de uma ovelha. Até 1 ano de vida é chamado cordeiro, e depois passa a se chamar carneiro. Você sabia disso? Até 1 ano é cordeiro, e depois ele passa a se chamar carneiro. Sua característica principal é sua mansidão, porque ele é um animal dócil. Eles são domesticados desde os tempos mais remotos. O cordeiro deveria ser livre de imperfeições, não podia pegar qualquer animal para levar, ou para fazer esse sacrifício. Esse cordeiro tipificava a Jesus Cristo, aquele no qual recairia o peso dos nossos pecados. Manso e humilde. Um cordeiro, como é o Cordeiro de Deus, manso e humilde. João 1:29 nos diz assim: no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau, eu sempre tinha curiosidade de entender por que chamavam Jesus de Cordeiro. É por causa desse sacrifício. Enquanto existia aquela Páscoa, Jesus veio para representar a segunda Páscoa. Isaías 53:7 nos diz, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado para o matadouro,
e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Às vezes a gente tem tanta coisa para falar, tanta opinião para dar. Jesus, para poder declarar a libertação nossa, para poder viver a vida de um Deus aqui na terra, Ele vem e morre sem dar uma palavra. Sabe como Ele falava? Com as ações dele. Oprimido e afligido pela dor dos açoites e pelo escárnio. Ele foi levado ao Calvário, carregando a sua própria cruz, como um cordeiro ao local de sua morte. Debaixo dos insultos, humilhação, ele permaneceu calado para cumprir o plano da salvação. Salvação que alcançou aquele povo, salvação que alcançou a tua vida hoje e sempre. Debaixo dos insultos, ele se manteve humilde. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Foi o que estava lá escrito em Êxodo. Em Marcos 15:33, diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio do dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Eu via um filme, e eu não entendia porque Jesus falava para Deus: por que me abandonaste? Porque se o Filho de Deus declara ao Pai que Ele está abandonando, falei, por que Jesus falou isso? Porque Deus não faz parte com o pecado, não tem parte alguma com o pecado, Ele é santo. E naquele momento em que estava se antevendo a consumação dos tempos, sobre a vida de Jesus, recaiu todo o pecado do mundo. Todos os pecados do mundo recaíram sobre Jesus, para que Ele pudesse estar libertando e salvando a cada um de nós, do presente, do passado e do futuro. E naquele momento, naquele milésimo de segundos, Deus afastou os olhos de todos os nossos pecados. À tarde, Jesus reuniu as suas últimas forças e clama ao Pai, perguntando sobre o abandono. Era um momento crucial do seu sacrifício. Ele esvazia-se totalmente diante de toda a dor e peso dos pecados que recaíram sobre ele. No versículo 7 fala-se sobre o poder do sangue. Deus ordena que, lá em Êxodo, que o sangue do cordeiro seria aspergido, seria colocado nos umbrais, nas portas. Deus, na verdade, não precisava marcar. Você acha que Deus precisava de uma sinalização, querido? Você acha isso? Se Deus é Deus, precisava marcar? Ele já não sabe que quem é quem. Ele sabe onde você mora, sabe do teu filho, sabe do outro. Mas Deus fez uma coisa. Falou: faça assim e marque os umbrais com o sangue do cordeiro. Existe sim, querido,
um motivo para Deus fazer essas coisas. Deus estava chamando a atenção do povo quanto à obediência. O povo já tinha sido há muito tempo desobediente com muitas coisas. E quando Deus dá uma definição, dá uma determinação para que ela seja cumprida, faça assim, vá lá e cumpra. Nós vamos ser bons cristãos? Nós vamos cumprir com aquilo que Deus deseja? Nós temos que ser obedientes. Senão, o que vai acontecer? Eu vou ser mais um pastor? Eu não quero ser mais um pastor. Você vai ser mais um membro, mais um diácono, mais um presbítero, mais um... Eu não acho, não é isso que eu quero para a tua vida, que seja mais um. Eu quero que você seja a pessoa, o servo, o líder. Eu não quero aceitar isso. A nossa humanidade. Porque comparam igrejas hoje, comparam-se pessoas hoje, e nós não vamos fazer isso. Nós vamos comparar a palavra de Deus com o resto do mundo. Sabe por quê, queridos? Porque nós não viemos para ser iguais. Nós viemos para fazer a diferença nesse mundo. Para que a gente possa ser referência para o mundo. Deus estava chamando a atenção do povo quanto à obediência e apontando para a redenção através do sangue de Jesus. A presença do sangue nas portas distinguia quem fazia parte do povo de Deus. O termo Páscoa, que é pesar, significa pular da marca. Eu pensava que era por isso que eram os coelhos, mas não é não. Essa palavra, eu não sabia, sei se vocês já sabiam disso, mas ela significa que existia uma marca aqui do sangue do cordeiro, e o espírito de morte, quando fosse passar, ele oraria, ele estaria vendo essa marca, ele iria, eu não sei se o espírito da morte pula assim, mas ele pula a porta e não entra, porque o povo estava obedecendo. O termo Páscoa, pular além da marca. A morte não teve ação nas famílias que tinham a marca do sangue. A nossa casa, a nossa família, precisa da presença do sangue que a livrará de toda a seta espiritual do maligno. Existem hoje famílias que têm pai, mãe, filho, primo, não sei quem mais, está todo mundo sendo atacado pela opressão espiritual do inferno. As pessoas tentam de tudo, tentam ganhar mais dinheiro, tentam receber um passe não sei aonde, tenta tudo. E o simples, que é aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador, ela às vezes deixa por último. Quanto a gente pode economizar de desgaste das vidas daqueles que nós amamos, só por aceitar Jesus Cristo e declarar que Ele tem o senhorio sobre as nossas vidas. Primeira João 1,7 diz assim: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se Ele está na luz, eu o aceito, eu vou andar na luz. Qual é a palavra desse ano para a igreja? Qual é a palavra desse ano para a igreja?
resplandecer. Porque sobre a nossa volta existe trevas, mas sobre você, sobre a tua casa, resplandece o Espírito Santo de Deus. Você vai refletir esse amor de Deus, a vida e vida em abundância. Que autoridade há nesse nome? Jesus. Hoje você pode ser purificado pelo sangue de Jesus. Este sangue elimina as impurezas do nosso coração, nos redime de nossos erros e nos distingue nesse mundo como lavados e remidos do pecado. É outra vida. Eu declarei para os encontristas: nós estamos nesse local, e ele é um local assim, assado, desse jeito. Mas depois de algum tempo, aquele local deixou de... Tanto faz aonde você está. Porque o Espírito Santo já começou a agir. Na tua casa, na tua família, no teu lar, é a mesma coisa. Ah, mudou agora, vai mudar minha casa, o que é? Não é nada disso. Os teus olhos vão ser diferentes, o teu coração será diferente, a tua boca será diferente, o que você falar vai ser diferente. Se você toma posse, se você tem fé e crê nesse Jesus, cada dia mais você vai ficar apaixonado por um Deus que te ama. Vida separada e purificada, está no versículo 8. Ele falava que, lá em Êxodo, de um pão sem fermento, ou um pão asmo. O fermento, ele simboliza a contaminação com o mundo. Normalmente a palavra fermento na Bíblia tem esse significado. Não tem um ditado que fala que um pouco de fermento leveda toda a massa, não é isso? Porque esse fermento tem um significado do mundo. Em Mateus 16:6 nos diz assim: disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus estava ligado, esperto. Ele falou: oh, com quem que você anda se misturando? Como é que você está vivendo? Deus nos chama para uma vida sem contaminação. Isso é a Páscoa. O grande milagre de Deus, que Deus operaria no meio do povo, estava condicionado a uma separação. Santidade, ser santo, não é ganhar uma auréola. Vê se esse povo daqui ficou tudo com a auréola. Alguém está vendo as auréolas aqui na frente? Mas uma coisa, às vezes vocês não estão vendo, mas eu estou vendo daqui. O semblante de vocês está diferente. Quando você falou que rejuvenesceu, não é mentira. Porque a gente começa a refletir uma outra coisa. A graça de Deus tem esse poder. A gente fica com vergonha dos nossos pecados. Nós ficamos com vergonha das coisas que nós pensamos, fazemos e vivemos. E Ele traz uma pureza em nós, e Ele dá um comando: você vai conseguir viver assim. Você vai ter paz dentro de você. A ansiedade não vai tomar conta mais da sua vida. O dinheiro não vai ser mais seu dono. Eu vou cuidar de você. O grande milagre que Deus operaria no meio do povo estava condicionado a uma separação. Não dá para andar no mundo você dando a mão para o demônio e dando a mão para Deus. Esquece, só em filme. Eu vi um filme assim. O cara era meio filho de Deus e meio demônio. Você já imaginou você assim? Não dá não, né, querido? Dá as duas mãos, 2 pés, agarra a Deus e fala:
eu não vou te largar enquanto você não me abençoar, Deus. Agarra. O Egito simboliza o mundo, e para isso nós podemos deixar que ele contamine a nossa vida, não podemos deixar, desculpe. Ervas amargas para lembrarem da vida de escravidão na qual Deus agora estava libertando o povo. Glorifique a Deus pelo milagre da salvação, lembrando-se que quem está escrito é nova criatura. Não é isso que nós cantamos? Sou nova criatura. Quem está escrito é essa nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Hoje o tempo de viver o novo de Deus, é tempo disso, de começar e falar: caramba, eu tenho uma família nova, eu vou caminhar por esse caminho, eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. Hoje é tempo de viver o novo de Deus. Eles comeram o cordeiro. E isso simbolizava um memorial. Não foi só, sabe quando, não foi só mais uma pizza. Não é isso. Aquilo foi um marco. Foi algo que ia ser daquele tempo para a eternidade. A comemoração de um Deus que se transformou em homem para morrer por mim e por você. O versículo 14 fala desse memorial. Todos os anos, na primavera, o povo festejaria a Páscoa, por ter sido uma ordenança divina, porém apenas no sentido comemorativo. O cordeiro do passado teve a importância de seu sangue simbolizar o cuidado de Deus, mas ele morreu. Cristo é nosso cordeiro, e ele ressuscitou. Aquele cordeiro morreu para a liberdade do povo, e o cordeiro Jesus ressuscitou. O pastor Edivaldo, quando falou comigo, falei: pastor, vamos ministrar sobre a Páscoa, dia 1º. Falou: cara, Deus já está falando comigo algumas coisas. Ele está cheio de falar com Deus, esse pastor. Eu entendi por quê, viu, pastor? É porque esse Deus, Ele nos ama. E Ele traz uma mensagem que serve para mim, serve para você, serve para cada um de nós. O cordeiro do passado libertou o povo. O cordeiro do Novo Testamento, que é Jesus, a segunda Páscoa, é para toda a eternidade. Em Cristo nós temos vida. Em Cristo nós temos a alegria da sua salvação. Em Cristo nós temos a liberdade de servi-lo e de adorá-lo. Temos a vida, esperança em nosso coração por tudo o que fará e por suas promessas que se cumprirão. Porque Ele está vivo. Eu estava lá no encontro, e com meu coração aqui no culto pela manhã, e eu só peguei um pedacinho que alguém estava cantando um louvor ao Senhor, e declarava: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, e seu poder reina. Você dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu não canso de ser apaixonado por Jesus, porque Ele renova, não renova as nossas forças, renova tudo, não é? 1 João
E assim também temos grande honra de fazer parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. E é assim que precisamos participar do corpo e do sangue de Cristo, como se já estivéssemos prontos para sair para o arrebatamento. A atmosfera já mudou. Nós vamos ter oportunidade de comemorar esse memorial que é a ceia do